É isso aí, é isso aí. Quem gostou do povo de Queimada, aplaude ao Senhor Jesus aí, querido. Aplaude aí. Oh, ele está na casa. Ele está na casa. Uou! Ele sempre nos surpreende, né? Sempre nos surpreende. E queridos, tem muita coisa boa vindo aí, muita ministração. E agora nós seremos também ministrados pelo Felipe do Valverde. Homem de Deus, é a tua hora, Felipe. É isso aí, campeão. É hora de nós recebermos uma palavra vinda direto do trono do Pai para a nossa vida. Quem está lá fora à toa, pede para entrar, porque Deus vai falar mais uma vez com o povo dele. Por favor, Felipe. Para cá, Filipão. Você que está aqui, está nesse clima aí, aplaude ao Senhor Jesus pela vida do Felipe. Queimados. Vai ficar, vai ficar? Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Voltado. Você pode ficar de pé no seu lugar? Boa noite, graça e paz. Vamos dar continuidade a esse momento de adoração. Nos ajude a adorar o Senhor que já está presente. Ou melhor, ficou presente até agora. Aquele que é digno de todo louvor. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei Você pode cantar isso. meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As estrelas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei
Declara isso, igreja, com toda a sua fé. Declara isso nessa noite com toda a sua força. Eu só quero a Ti, Jesus. Nós só queremos a Tua presença nessa noite. O que basta para nós é a Tua presença, Senhor. Nada além de Ti. Eu só quero, Jesus. Eu só quero a Ti, Jesus. Só estamos aqui até agora porque queremos a Tua presença. Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero. Só quero a Ti, só quero a Ti. Só queremos a Ti, Jesus. Só queremos a Ti, Jesus. Nós não estamos passando 8 horas aqui, Senhor, à toa, não. Shakatarabai, Suririkam, Teribiai, Shobadaya Kam Tarabai. Shobadaya Suririkam, Teribiai, Shokam Tarabai. Harabai, Suririkam Tarabai. Eu sei que você tem mais adoração, eu sei. Eu sei que ainda você tem força para adorar, então adore Ele. Eu sei que você não ficou até aqui, até agora à toa, eu sei. Nada mais, Senhor, importa para nós. Nada mais importa do que a Tua presença, nada mais, Pai. Nada mais, Senhor. Nós queremos a Ti, mais do que o ar que nós respiramos, mais do que a voz que nós temos, mais do que o alimento, mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Só a igreja, só quero a Ti, só a igreja. Nada mais. Como lindo coral. Nada além de Ti, Jesus. Intensifica o volume da sua voz nessa madrugada, quase manhã. Nada mais. Nada mais, nada mais. Sinta o Espírito Santo de Deus tocando em você. Sinta o seu amigo te abraçando agora. Sinta a presença de Deus te tocando de uma forma que ela ainda não te tocou nessa noite. Sinta Ele presente na casa, porque Ele está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. O louvor vai zerar porque Ele quer ouvir a sua voz.
Fica à vontade, amigo. Fica à vontade, amigo. A casa é sua. Fica à vontade. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Eu só não quero atrapalhar o teu agir, Senhor. Que essa vigília, quando terminar, nós possamos sair daqui como o povo saiu em 1 Reis, capítulo 18. Quando o fogo cai do céu, quem desce do monte não diz como Elias é poderoso. Quem desce do monte não diz como Elias é extraordinário. Quem está no monte descendo para casa está dizendo: só o Senhor é Deus. 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 Se ao final dessa vigília, Senhor, o que mais sobressair for a mensagem de alguém ou o louvor de alguém, tem alguma coisa errada, Senhor. Mas quando a vigília terminar, eu creio que o que vai estar nos nossos lábios é: Jesus estava lá. O fogo e a glória se manifestou, porque o dono da casa estava lá. O santo maravilhoso, o príncipe, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, o amado da nossa alma. Só o Senhor é Deus. Boa noite. Graça e paz. Bom dia, boa madrugada. Fica aí que a gente já vai acabar. Amém? Quero agradecer pela oportunidade de mais uma noite estar aqui. Outra vez eu fui ali na capela. Se eu falar noite, irmão, releva, porque está de noite, mas é de dia. Eu sou grato ao Senhor. E eu falei isso da última vez que tive a oportunidade, que uma das coisas mais valiosas que o Espírito Santo me ensinou foi: tudo aquilo que eu vou fazer na sua vida, eu sempre vou usar alguém para realizar na terra aquilo que eu te prometi. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmão, ninguém chega em algum lugar por mérito ou sozinho. Primeiro ponto é graça. Segundo ponto, Deus usa pessoas para nos conectar ao nosso propósito e milagre e destino. Eu quero agradecer meus pastores, pastor Vantes, pastora Adriana, pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado, pelo amor. Deus é bom, irmão. Deus é bom, irmão. Só Ele faz isso. Deixa eu entrar na mensagem para você entender. Quero agradecer a minha esposa também, que não pôde vir porque vai trabalhar, ou deve estar acordando agora para ir trabalhar. Sem ela nada fazeria ou teria sentido também, porque acreditou em alguém que não era ninguém. Amém. Te amo, lindona, se você estiver ouvindo isso aí. Ezequiel, Dioguinho, obrigado. Pastor Marcos, pastora Cristina, cada pastor, cada líder que tem me abençoado, que tem confiado em mim, que tem me dado a oportunidade, seja aqui, seja em filial. Pessoal do Valverde, tá aí? Eu vou sempre olhar para isso. Se eu ver alguém dormindo, já sabe, tá? O pastor Marcelo vai lá. Amém? Então, se ninguém aqui der glória, vocês aí mesmo sem vontade, dá glória. Amém? Vamos lá.
Ezequiel capítulo 37. Desculpa. Ezequiel, eu tô esperando minha caneca chegar aqui, porque eu não vou devolver, não. Eu já olhei umas 3 vezes pra cá pra ver se ela estava aqui. Se quiser trazer aquele copo também, eu levo os 2 embora. Eu gosto de caneca e de café. Ezequiel 37, versículo 1. Eu estou usando a NAA, tradução, que está assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu sempre sonhei com esse retorno, gente. Estou me ouvindo perfeitamente. É de Deus esse som, amém? Profetiza esse som na sua igreja. Amém? Recebe aí. Não vi ninguém estendendo a mão, irmão. Você recebeu? Belfor Roxo recebeu com força o que ela falou. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem voltar a viver ou a reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei. Então eu profetizei como me havia sido ordenado. Essa parte é linda. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, em algumas traduções um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam. Cada osso, ela chegou, Senhor, a caneca, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne e eles se cobriram de pele, mas não havia nele o Espírito. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido. Até quem não é crente, que está presente aqui em algum momento, já ouviu alguém citar Ezequiel 37. Porque é um texto de uma riqueza profunda e de um ensinamento sobrenatural. É um dos textos, para mim, ou um dos textos que eu mais amo na Bíblia, é Ezequiel 37. É um ensinamento que eu considero um ensinamento dos mais valiosos que Deus me entregou. A cultura por trás desse texto é uma cultura bastante interessante, porque você conhece a história melhor do que eu. O povo está passando por um período de cativeiro, e eu costumo dizer, pastor Francisco, que uma coisa é Isaías profetizar alguns anos antes sobre um cativeiro que vai acontecer. Uma coisa é Jeremias profetizar e ver o cativeiro acontecendo. Outra coisa é você profetizar dentro do cativeiro. Porque Ezequiel não está falando de algo que ele está visualizando profeticamente como Isaías. Ezequiel não está falando de algo que ele está visualizando profeticamente como Jeremias. Ezequiel está falando de algo que ele está inserido naquilo que ele está profetizando, ou no cenário que ele está profetizando. Então, quando Ezequiel é levantado por Deus, ele está dentro da situação que ele está tendo que profetizar. E no original hebraico, o nome de Ezequiel é muito curioso, porque significa o Deus que fortalece.
E na cultura de Israel, talvez na nossa, ou com certeza na nossa, dar nome não tem muita importância o significado dele. Eu, por exemplo, não sei qual é o significado do meu. Minha mãe, quando colocou, creio eu, que ela não pensou no significado do nome. Ela só achou Felipe bonito e colocou. Mas o judeu não. O judeu, quando ele dá nome a algo, ele não dá nome por dar um nome. Ele dá um nome porque por trás daquilo que ele está dando, ou por trás do nome que ele está dando a algo, seja num poço, seja numa terra, seja num sacrifício, seja num filho, numa filha, o judeu sempre vai dar um sentido para o nome que ele está dando. Ele não coloca o nome por colocar, porque para a cultura que Ezequiel está, o nome tem importância. Vou te dar um exemplo. Abrão, que significa filho de um antecedente famoso. E talvez você já se perguntou por que Deus fez questão de mudar o nome de Abrão para Abraão. E certo dia o Espírito Santo me falou algo poderoso e eu vou compartilhar com vocês. Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Porque para a cultura o nome tem tanto sentido profético, porque Abrão não combina com a promessa que Abraão carrega. Então o que adianta ter uma promessa, mas o nome não andar alinhado com a promessa que tem? Meu Deus, Pai. Eu vou ser pai de nações numerosas, mas o meu nome continua sendo filho de Terá. Eu vou ser pai de uma grande nação, ou grandes nações, mas o nome que eu carrego continua não andando alinhado com a promessa que eu carrego. Então Deus faz o seguinte: eu vou resolver esse problema, Abraão. Como, Deus? A partir de hoje você não vai ser mais conhecido como Abrão, o filho do Terá. A partir de hoje você vai ser conhecido como Abraão, o pai de muita gente. Quem te olhar passando na rua, Abraão, vão ter que ouvir você contando sobre a promessa que recebeu, mas também vão ter que olhar para o seu nome, que no seu nome tem embutido a promessa que você carrega. Você não está só falando que você vai ser pai de muitas nações. O seu nome está andando alinhado com a promessa que você carrega. Então Ezequiel está inserido num cativeiro, que o nome dele faz total sentido para a palavra que ele carrega. Por quê? Porque o povo, alguns historiadores vão dizer, que quando Ezequiel é levantado por Deus, é o 5º ano do cativeiro. Ainda falta quantos anos para acabar o cativeiro? 65 anos. Ainda tem bastante tempo até o cativeiro acabar. No 5º ano, Dioguinho, Deus levanta um homem, cujo nome é: eu sou o Deus que te fortalece. E a primeira palavra que eu quero liberar para a sua vida é: eu não sei como você chegou. Eu não sei como que você está tendo que lidar com o cativeiro que você está vivendo. Seja um cativeiro espiritual, seja um cativeiro sentimental, seja um cativeiro financeiro ou seja um cativeiro familiar. Eu não sei qual é o nome do seu cativeiro, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é o Deus. Ele é o Deus que te fortalece. Quem está olhando para Ezequiel em meio ao cativeiro está vendo uma esperança através de Ezequiel. Porque quando Ezequiel anda na rua e profetiza, quem está olhando está dizendo um para o outro: o Deus Todo-Poderoso é o Deus que me fortalece. Eu posso estar nessa situação, mas eu continuo servindo um Deus que tem capacidade de me tirar dessa situação. Eu sou o Deus que te fortalece, jovem. E talvez você chegou aqui com esse sentimento: eu não aguento mais, Felipe. Eu não suporto mais a pressão, porque não é fácil. Não é. Pelo contrário, ser jovem na nossa geração, diante daquilo que nós temos à nossa disposição, não é fácil. E talvez você chegou aqui nessa vigília dizendo assim: é o meu último culto.
Talvez você chegou aqui dizendo: eu vou lá porque alguém me chamou. Eu vou lá só por ir, porque eu não suporto mais esse cativeiro que eu estou tendo que lidar. Deus está dizendo para você que chegou assim, aqui dessa forma: eu sou Deus. Eu sou Deus que te fortalece. O texto vai continuar no versículo 2 e vai dizer assim: ele, ou melhor, no verso 1, sobre mim anunciou e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ao verso 2 vai dizer: e ele me fez andar ao redor deles. A segunda coisa que eu aprendo com o texto é o Espírito Santo de Deus, porque se você prestar atenção, é o Espírito Santo porque está com E maiúsculo. Quem está conduzindo Ezequiel não é qualquer pessoa. Quem está conduzindo Ezequiel é o Espírito Santo de Deus. E o que é que eu aprendo aqui? Que Deus vai te conduzir e te levar para alguns lugares que, humanamente falando, você nunca iria. Você acha que o profeta gostaria de estar naquele ambiente? Você acha que por vontade própria o profeta iria para aquele ambiente? Ele só está ali porque ele foi conduzido. Então se prepare, que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa madrugada: eu vou te conduzir para alguns lugares que você não gostaria de ir. Mas se você diz que eu sou o seu dono, se você diz que eu que controlo a sua vida, você não vai questionar. Porque o Ezequiel, ele foi conduzido e em nenhum momento ele reclamou, perguntou por quê. Porque quem tem o Espírito Santo como dono, não pergunta o porquê e o para quê, só vai. Porque se é Ele que está me guiando, pastora Bruna, não me importa o porquê e o para quê, só me importa se é Ele ou não que está me guiando. E quem está guiando o profeta não é qualquer espírito. Quem está guiando o profeta é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui é o porquê que Deus vai me conduzir para alguns lugares que eu não gostaria de ir. E aqui eu entro na mensagem. É porque Deus entende que você, se eu estivesse no seu lugar, eu estenderia a sua mão para receber. Deus entende que você carrega algo que esse ambiente que você está precisa. Felipe, não gosta do ambiente, mas é necessário você estar aí. Felipe, não gosto do que eu estou fazendo na igreja, mas Deus entendeu que você carrega algo que esse ambiente precisa e necessita. Felipe, não gosto desse bairro, ele precisa de algo que você carrega. Felipe, não gosto desse trabalho, aquele trabalho precisa de algo que você carrega. Felipe, não sei o porquê que eu estou aqui. Deus está te dizendo nessa manhã: você carrega algo que esse ambiente necessita. Então não reclame mais a partir de hoje. Só diga para Deus: eu estou disponível. Estou disponível, Senhor. Porque o que aquele vale precisava, o que aquele vale necessitava, Ezequiel tinha. Deus não escolheu outro, Deus escolheu você. Deus me escolheu. Porque Ele entende que eu e você carregamos algo que o lugar que eu estou precisa. Então, a partir de hoje, vamos tirar dos nossos lábios a murmuração que é: eu não quero estar aqui, Senhor. Eu não quero fazer isso, Pai. Deus colocou algo em você, jovem, que a sua escola precisa. Deus colocou algo em você, jovem,
que a sua faculdade precisa. Deus colocou algo em você que a sua mãe e o seu pai que não é crente precisa. Deus colocou algo em você que o ambiente que você está necessita. Então nessa noite receba aquilo que o Espírito Santo está dizendo com você e comigo. Aí o texto vai continuar. Acompanha comigo. Verso 3. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem voltar a viver? Essa palavra reviver no hebraico, ela significa avivar. É a mesma palavra que aparece em Abacuque, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, que vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. E o tema da minha mensagem é avivamento no vale. Um glória do pastor Marcelo, um aleluia ali atrás. Eu vou repetir para você dar um glória melhor. Avivamento no vale. Eu vou repetir para o pessoal daqui da outra glória. Avivamento no vale. Avivamento no vale. Deus chega para Ezequiel, pastores. Depois de Ezequiel dar uma volta no vale de Dioguinho, e faz a pergunta, pastor Francisco: existe a possibilidade daquilo que você está vendo, Ezequiel, voltar a viver? Ou passar por um avivamento? Ezequiel, eu gosto que ele vai virar para Deus e vai dizer: só o Senhor sabe. O que ele está querendo dizer com isso, Henrique? Diante do cenário que eu vi, diante daquilo que eu vi, eu não tenho capacidade, mas eu conheço um Deus que tem. Eu não tenho a capacidade de resolver esse cenário, mas eu conheço um Deus que tem. E é por isso que ele vai dizer para Deus: Pai, só o Senhor sabe, só o Senhor tem a capacidade, só o Senhor pode modificar esse ambiente, só o Senhor pode mudar essa circunstância, só o Senhor pode voltar a dar vida àquilo que se encontra morto nessa noite. Só o Senhor pode. Só o Senhor tem a capacidade. Só o Senhor tem essa habilidade e poder de mudar o cenário que eu acabei de ver. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Eu não tenho essa força, mas o Senhor tem. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o cenário que você está tendo que lidar, cenário esse que você já falou para Deus, eu não consigo resolver. Ele está dizendo: Ele resolve aquilo que eu não tenho capacidade de resolver. Deus resolve. Deus tem um jeito. Deus tem uma saída. Aí Deus vira para ele e fala assim: profetiza. Profetiza. Aí no verso 7, a Bíblia diz: então profetizei como me havia sido ordenado. Já que o Senhor mandou eu profetizar, eu vou obedecer. Então eu profetizei. Então eu profetizei. Então eu profetizei. Xaralalabaia suriri cantarabai.
Já que o Senhor mandou, Senhor, eu vou profetizar. Enquanto eu profetizava, o cenário começou a ser alterado. O que você está dizendo, Felipe? Segura aí, anota para você depois colocar lá no seu Face. O quê? O avivamento que você precisa, o avivamento que eu necessito, não vai ser Deus que vai atrair. Você pode pegar a história de todos os avivamentos, seja de Gales, Azusa, em diante. Não foi Deus que atraiu. Não. Deus fez acontecer aquilo que alguém atraiu. O que aconteceu na rua Azusa, que atinge nós pentecostais até hoje, não foi Deus que atraiu. O que aconteceu lá foi um conjunto de pessoas liderado por um homem que estava diante de um vale de ossos secos e decidiu profetizar. Grava isso. Avivamento não acontece, avivamento se manifesta. Eu vou repetir para você dar uma glória melhor. Avivamento não acontece, avivamento se manifesta. Então o avivamento que o vale precisa é o profeta que vai atrair, e Deus vai fazer acontecer aquilo que ele atraiu. Então nessa noite Deus está dizendo: quer avivamento? Atraia o avivamento que você precisa, e Deus vai fazer se manifestar aquilo que você atraiu. Deus está dizendo com você, Deus está dizendo para você nessa noite, sabe o que? Existe alguma área na sua vida que está morta. Ele está dizendo: essa é a noite ou amanhã de atrair o sobrenatural que você precisa. Ele começa a profetizar, e a Bíblia é linda em dizer: enquanto eu profetizava, o sobrenatural começou a acontecer. Porque o tema que estava aqui atrás, Espírito, fogo e glória, é nessa ordem? Espírito, fogo e glória. Irmão, não vai acontecer eu na rede bebendo água de coco, parado assistindo Netflix. O fogo que eu preciso e quero é só para quem quer. O Espírito Santo que eu necessito e quero, ele é atraído. Eu vou te provar. Atos capítulo 1. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aqui tem uma ordem, fica, e uma promessa, até que. Então eu obedeço a ordem e atrai a promessa. O que aconteceu no capítulo 2 é fruto, o resultado de pessoas que decidiram no capítulo 1 fazer algo que se manifestou no capítulo 2. Porque o dia de Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. A Bíblia diz que Jesus fica entre os discípulos cerca de 40 dias, até o dia de Pentecostes, 50. Então, entre a subida de Jesus e até o derramado do Espírito Santo no capítulo 2, são 10 dias. Fazendo o que, Felipe? Sentado na rede? Fazendo o que, Felipe? Assistindo a final da Champions? Fazendo o que, Felipe? Assistindo uma série? Não. Eu não estou falando que isso é pecado não, tá? Mas quando eu tenho algo que é mais importante, eu não perco tempo com pormenores. Porque aqui tem algo mais importante. Aqui. Então, os discípulos ficaram. Você pode ler o capítulo 1 na sua casa?
orando, profetizando, atraindo. Porque, irmão, todos que estão aqui têm uma promessa, porque nem todos vivem a promessa. Anota essa também. Porque ter promessa e viver a promessa são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso ter uma promessa e a promessa nunca se manifestar, porque a promessa precisa ser atraída para que ela possa se manifestar. Então Jesus, ele entrega uma promessa, mas para que a promessa se cumpra ou se manifeste, eu preciso fazer algo para que a promessa se manifeste. Então, enquanto eu espero, que eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu tenho uma promessa. Eu não sei quando vai acontecer, mas se for Jesus que liberou, eu sei que vai acontecer. Então ele libera uma promessa, e enquanto a promessa não se manifesta, eu vou atrair a promessa para que ela se manifeste. Então, já que Jesus falou que fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, vai chegar o momento que o revestimento vai vir. Vai chegar o momento que a estrutura vai se movimentar. Vai chegar o momento que algo na minha vida vai mudar. Então, enquanto não acontece nada, eu vou atrair a promessa que Deus me liberou. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, revestido de poder, revestido de poder. Felipe, outro dia eu falei para Jesus, ele me fez a pergunta: se eu pudesse fazer o mesmo pedido que eu fiz para Salomão, o que você responderia? Irmão, eu sou tão apaixonado por unção, poder, porque eu não acredito, Pedro, que Deus me tirou das drogas e me trouxe para a igreja para passar tempo nela. Porque tempo eu estava passando lá. Deus me trouxe para cá para fazer algo. Deus me trouxe para cá para se movimentar e movimentar pessoas. Deus não me salvou para ir para o céu. Céu não é destino, céu é origem. Eu só vou voltar para lá. Deus me salvou para fazer algo aqui. O céu é consequência daquilo que eu estou fazendo aqui. Então eu não fui salvo por Deus para esperar Jesus voltar. Eu estou esperando Ele voltar, mas tem algo para se fazer enquanto Ele não volta. Então Jesus me perguntou. Falei: Jesus, eu quero unção e poder. Já que o Senhor está me perguntando o que eu quero unção e poder. E é isso que precisa estar no nosso coração. Porque, irmão, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 vai dizer: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aí Lucas, se não me engano, no versículo 14 do capítulo 4 vai dizer que quando Jesus sai do deserto, Ele não sai só cheio, Ele sai no poder do Espírito Santo. Porque o que a Bíblia está me ensinando? Uma coisa é ser cheio, mas tem um item a mais: poder. É isso que a minha geração precisa, porque eu acredito nela ainda. Eu acredito que Deus vai usar vocês de uma forma sobrenatural. Eu acredito na minha geração. Eu sei que a minha geração tem um potencial incrível. Talvez pessoas não acreditem em você, mas aquele que te salvou acredita. Aquele que entregou aquilo que ele tinha de mais valioso, porque ele não entregou qualquer coisa. Ele entregou o melhor que ele tinha, porque ele acredita em você. Aí a Bíblia diz, no poder do Espírito Santo. Aí o texto continua, ele vai citar Isaías. E ele me ungiu para. Porque a unção, irmão, não está nada no esboço, mas vamos lá. A unção que eu desejo, ela precisa ter um endereço.
Porque se ela não tiver endereço, para que serve a unção que eu desejo? E Ele me ungiu para. E Ele me ungiu para libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. Então o Espírito Santo está dizendo, Ele quer te dar poder, Ele quer te dar unção, para você cantar com unção, para você pregar com poder, para você evangelizar com unção, para você consolidar com poder. Porque, irmão, uma coisa é cantar porque eu tenho um dom, uma coisa é pregar porque eu tenho um dom, outra coisa é pregar com dom e com poder. Então os discípulos, se você pegar Lucas, eu não vou entrar porque eu não tenho tempo, eles já tinham recebido o Espírito Santo. Mas agora, pastor Francisco, a ordem de Jesus é: fica para receber não, fica para ser revestido. Tem um item a mais, e meu pastor diz, e eu sempre uso isso, olha a vida de Pedro. Antes do Espírito Santo ele corta a orelha, e a intenção não era a orelha, a intenção não era cortar a orelha. Mas depois de Atos 2, poder. Então eu profetizo e creio na autoridade do nome de Jesus. Está descendo poder. Irmão, eu estou sentindo tanta glória de Deus nesse lugar. Nessa noite está descendo poder. Nessa noite está descendo unção. E o ministério apacentar, seja sede ou filial, eu vou profetizar isso nessa noite, vai ser conhecida como a igreja do poder, como a igreja da unção. Anote o que eu estou te dizendo. Antes desse ano acabar, essa campanha não surgiu do nada. Essa campanha que a sede está fazendo e a filial está acompanhando, é porque Deus entende que esse é o ano de derramar poder, esse é o ano de derramar unção. Deus não quer expandir apenas a tua vida financeira, Deus não quer apenas expandir a sua vida sentimental. Deus nesse ano no ministério apacentar está dizendo: eu quero expandir essa igreja em poder. Eu quero expandir essa igreja com unção. Vocês vão produzir canções com unção. Vocês vão produzir pregadores cheios de unção. Vocês vão produzir levitas cheios de unção. Unção. Porque pregador tem um monte, ministério de louvor tem um monte, mas Deus está procurando um pregador com unção, e aqui tem. Deus está procurando ministério de louvor, não que saiba cantar bem, isso é importante, não que saiba tocar bem, isso é importante, mas que toque bem, que canta bem, mas tenha poder e unção. Irmão, já parou para pensar que talvez você olha para algumas pessoas e fala assim: esse homem não tem nada demais, humanamente falando. Como é que ele consegue o que consegue? É poder e unção. Porque talvez você olha para algumas pessoas aqui e fica se questionando: ele não tem nada demais, mas tem poder e unção. E isso basta, irmão. E isso basta. Eu vou acabar, fica de pé no seu lugar. Eu vou te dar outro exemplo de alguém que decidiu atrair, e eu vou concluir. Você lembra de 1 Reis, capítulo 18? Elias chama os profetas de Baal para subir o monte. E quando chega lá,
Pastor Aníbal. A Bíblia diz que Elias deixa os profetas pagãos sacrificar primeiro. E depois quando chega a vez de Elias, a Bíblia diz que Elias precisa de fogo. E o que ele faz para o fogo cair naquele ambiente? A Bíblia diz que ele começa a reparar o altar. E depois ele ora. O que é isso, pastor Francisco? Eu estou atraindo fogo que esse altar precisa. Fogo não cai por cair. Fogo é atraído, irmão. Vou te dar outro exemplo no capítulo 18, mais na frente. Elias sobe para orar e pede para o menino ir ver se está vindo chuva. Já percebeu que enquanto Elias dá uma direção, ele não deixa de orar de alguém? Porque o sobrenatural que a nação precisa, porque tem 3 anos e meio de seca, ele sabe que aqui ele atrai, ó. Enquanto você vai olhar, eu continuo atraindo. Enquanto você vai ver, eu continuo atraindo. Eu só paro de orar quando você vê algo. Eu só paro de clamar quando você vê algo. Então nessa noite Deus está dizendo, tem poder para você, tem unção para você, mas nós precisamos atrair. Nós precisamos atrair. Então eu quero profetizar, estende a sua mão para receber. Enquanto você profetiza, jovens, Deus te cura. Enquanto você profetiza, Deus te sara. Enquanto você profetiza, Deus te liberta. Enquanto você profetiza, Deus te unge. Enquanto você profetiza, Deus te enche. Enquanto você profetiza, Deus te liberta da pornografia. Enquanto você profetiza, Deus te liberta da depressão. Enquanto você profetiza, Deus converte o teu pai e a sua mãe. Enquanto você profetiza, Deus te cura, Deus te salva, Deus te liberta, Deus te transforma. Então continue profetizando. Nada mais, nada mais. Continue profetizando. Harabá, sobe a cantarabá. Shobadaya suriri cantarabá. Cantarabá, subiri cantarabá. Sobe a cantarabá. Olha só isso, olha o interessante, verso 12. Portanto, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas. Eis que eu abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. O que Deus está dizendo? Tem chamado aqui que Deus está tirando a tampa da sepultura hoje. Tem pregador que até hoje está sepultado, mas Deus está tirando a tampa hoje. Deus não está dizendo que você vai tirar, porque Ele sabe que você e eu não temos condição de tirar. Ele está dizendo, eu abrirei as sepulturas de vocês. É Ele que vai tirar a tampa. Então Deus está dizendo, Ele falava comigo em todo o tempo que eu estava ali sentado. Filipe, fala para a minha igreja que hoje eu estou tirando pregadores da sepultura.
Fala pra minha igreja que eu estou tirando levitas da sepultura. Fala pra minha igreja que eu estou tirando pastores da minha sepultura. Fala pra minha igreja que hoje é noite que eu vou tirar a tampa de algumas sepulturas. Irmão, eu estou falando com você que já exerceu o ministério e hoje não exerce mais dentro da sepultura. Irmão, eu estou falando com você que orava como ninguém, mas hoje se encontra dentro da sepultura. Eu estou falando com você que talvez até pastoreou e hoje não pastoreia mais. Está dentro da sepultura. Deus está dizendo para você, sabe o quê? Hoje é a noite de tirar a tampa. Hoje é a noite que Deus está tirando a tampa da sua sepultura. E está dizendo, sai daí, pastor. Sai daí, levita. Sai daí, pregador. Sai daí, jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Sepultura não é o seu lugar. Hoje Ele está tirando a tampa. E no 14, coloca para mim no telão, vou ler junto com vocês, por favor. Verso 14. Se aparecer aí, vocês me avisam. Apareceu? Porém, o meu espírito é em vocês. Irmão, não é qualquer espírito. Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Lembra, pastor Dioguinho, que o versículo 1 começa no vale. O versículo 15 já é um outro contexto, uma outra história. O que começou no versículo 1 termina no 14. Aqui é o fechamento daquilo que começou no verso 1. Se você não der glória agora, você está com muito sono. O versículo 1 começa no vale, mas a conclusão da história termina com Deus dizendo: aquilo que estava morto vai terminar vivo e cheio. Oh, só quero a ti. Tarabai, Shuriakam, Tarabai. Nada mais, nada mais. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Irmão, eu não tenho tempo, eu preciso fazer isso agora. Nada além de ti. Eu preciso fazer isso agora. Eu sei que você já veio aqui na frente 300 vezes. E você vai vir só mais uma. Nessa noite ou nessa manhã. Eu quero te convidar. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo. Felipe, eu estou na igreja há algum tempo, mas eu ainda não me considero uma pessoa batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Então nessa noite Deus está dizendo: o altar tem o que você precisa. Eu quero te convidar nessa noite a vir na frente e dizer para Ele: Espírito Santo, eu quero ser batizado. Eu quero fogo. Eu quero glória. Eu quero unção. Eu quero poder. Eu quero parar de viver uma vida mais ou menos, porque não tem vida mais ou menos para quem é cheio. Enquanto o louvor vai cantar, eu quero chamar vocês para vir aqui, que nós vamos terminar aqui, amém, Diogo? O Diogo vai orar e a gente vai terminar no altar. Então se você quiser vir aqui, eu creio, se eu estivesse no teu lugar, eu já estava aqui correndo. Eu já estava aqui na frente, se eu estivesse no seu lugar. Porque até quem tem o Espírito Santo não tem o suficiente para dizer que não precisa de mais. Então enquanto o louvor vai cantar, você vai vir aqui na frente. E a gente vai terminar aqui atraindo o fogo.
Nós vamos terminar essa vigília atraindo a presença. Nós vamos terminar essa vigília pedindo por fogo, por glória e pelo Espírito Santo de Deus. Vem com a fé no coração, qual? Eu não aceito sair dessa vigília vazio. Eu não aceito sair dessa vigília sem ter unção e poder. Eu não aceito sair dessa vigília vivendo a mesma sequidão que eu cheguei.